Estátua da Liberdade. A história por trás do símbolo. Você já se perguntou o que a Estátua da Liberdade realmente representa? Ela está lá, imponente, silenciosa, com sua tocha erguida, bem alto, como se chamasse o mundo, a olhar para algo maior do que qualquer um de nós pode ver sozinho. Para muitos é apenas um dos cartões postais mais conhecidos do planeta. Mas para milhões de pessoas ao longo da história, foi o primeiro sinal de esperança, liberdade e um novo começo. Neste vídeo, vamos além do bronze, do pedestal e das fotografias turísticas. Vamos mergulhar na verdadeira história da Estátua da Liberdade, como ela nasceu, por que foi criada e o que ainda representa nos dias de hoje. O sonho começa na França. Tudo começa não em Nova York, mas do outro lado do oceano, na França. Em 1865, pouco depois do fim da Guerra Civil Americana, o historiador francês Édouard de Laboulaye teve uma ideia audaciosa. Ele acreditava que a liberdade dos Estados Unidos era um modelo para o mundo, especialmente para a própria França, que vivia sob regimes autoritários. Para celebrar o centenário da independência americana, Laboulaye propôs um presente simbólico, uma grande estátua representando a liberdade. A tarefa de dar forma a essa visão foi confiada a um jovem escultor chamado Frédéric Auguste Bartholdi. Inspirado por colossos da antiguidade como o Colosso de Rhodes, Bartholdi queria algo monumental, algo que fosse impossível de ignorar. Mas um projeto desse tamanho exigiria mais do que talento artístico, exigia engenharia de ponta e muito dinheiro. Uma aliança de arte, engenharia e política. Foi aí que entra Gustave Eiffel, o mesmo que mais tarde ficaria famoso pela torre que leva seu nome. Eiffel desenhou o esqueleto de ferro que sustentaria o cobre moldado da estátua. O design era inovador, permitia que a estrutura fosse flexível o suficiente para resistir ao vento e às mudanças de temperatura. Enquanto isso, Bartholdi trabalhava nos detalhes da escultura, a expressão serena do rosto, o manto esvoaçante, a tocha e até uma corrente quebrada aos pés, símbolo do fim da opressão. Mas havia um problema. Quem pagaria por isso tudo? O povo financia a liberdade. Na França, campanhas de arrecadação começaram. Milhares de cidadãos comuns doaram pequenas quantias. A parte francesa da estátua do pedestal para cima foi concluída primeiro. Nos Estados Unidos, o desafio era construir o pedestal, mas o interesse público era baixo, até que o editor, Joseph Pulitzer, do jornal New York World, lançou uma campanha histórica. Ele prometeu publicar o nome de cada doador, por menor que fosse o valor. O resultado foi surpreendente. Pessoas de todas as classes sociais doaram o que podiam. Crianças enviaram moedas, imigrantes deram o pouco que tinham. Em pouco tempo, o pedestal estava financiado não por milionários, mas pelo povo. Chegada a Nova York. Em 1885, a estátua chegou aos Estados Unidos, desmontada e enviada em 350 peças dentro de mais de 200 caixas. Levou meses para ser remontada na pequena Bedloes Island, hoje conhecida como Liberty Island. Finalmente, em 28 de outubro de 1886, a Estátua da Liberdade foi oficialmente inaugurada diante de uma multidão e com discursos emocionados. A tocha foi acesa. A deusa romana Libertas, com sua tábua na mão esquerda, marcando o dia 4 de julho de 1776, passou a vigiar silenciosamente a entrada do porto de Nova York. O primeiro olhar da liberdade. Imagine por um instante ser um imigrante chegando aos Estados Unidos no final do século XIX. Após semanas a bordo de um navio lotado com pouco alimento e muita incerteza, você avista algo no horizonte. Uma figura colossal de braços erguidos, como se dissesse: "Você chegou." Para mais de 12 milhões de pessoas que passaram por Ellis Island, a Estátua da Liberdade foi a primeira visão dos Estados Unidos.
uma promessa silenciosa de que talvez, só talvez, uma nova vida fosse possível. Simbolismo. Além da estátua. Mas o que ela realmente simboliza? A liberdade, sim, mas não uma liberdade genérica. A tocha representa a luz da razão. A tábua em sua mão registra o nascimento de uma nação. E os grilhões quebrados aos seus pés, muitas vezes esquecidos, simbolizam o fim da opressão. Além disso, os 7 raios da coroa representam os 7 continentes e os 7 mares. A liberdade não é apenas um direito americano, é um ideal humano. O tempo passa e a luta continua. Ao longo dos anos, a Estátua da Liberdade foi ganhando novos significados. Durante as guerras mundiais, tornou-se símbolo de resistência. Nos movimentos pelos direitos civis, virou emblema de igualdade. Em tempos de crise, de medo, de esperança, ela esteve lá. Mas também enfrentou desafios. A exposição ao tempo causou desgaste. Em 1984 foi fechada para reformas, reabrindo em 1986 completamente restaurada para seu centenário. Um símbolo ainda vivo. Hoje, a Estátua da Liberdade continua sendo um dos monumentos mais visitados do mundo. Mas será que ainda olhamos para ela com o mesmo olhar que os imigrantes olhavam há mais de 100 anos? Ela continua ali no mesmo lugar, com a mesma expressão, segurando a tocha da liberdade. Mas nós, como sociedade, mudamos. E talvez agora mais do que nunca, seja a hora de relembrar o que ela nos ensina. A liberdade não está pronta. Está em construção. A Estátua da Liberdade não é apenas um monumento. Ela é uma pergunta, uma lembrança constante de que a liberdade é algo que precisa ser defendido, cultivado e vivido todos os dias. Ela não pertence apenas aos americanos. Ela pertence ao mundo. É um chamado para todos aqueles que acreditam que a dignidade humana, a justiça e a igualdade são valores universais. Afinal, liberdade não é simplesmente fazer o que se quer. Liberdade é criar um mundo onde todos possam viver com respeito, oportunidades e esperança. E enquanto essa tocha brilhar, mesmo em silêncio, ela continuará iluminando esse caminho.